Você vê essa palavra de hoje, pregamos ela, gente, ano passado, inclusive foi, que eu tenho tudo anotado, né? Todas as pregações. Eu me lembro que nós abrimos em 3 livros em cima dessa palavra. Engraçado que essa semana eu lendo de novo João 21, onde Jesus aparece para os discípulos, e a palavra se renova, sabe? Quando você, aí vem na minha mente, mas isso já foi pregado. Aí eu leio de novo e Deus, a interpretação é uma só, ela não muda. Só que quando o Espírito Santo confirma algo no seu coração, né, ele vem e fala, ele confirma, porque ele quer falar, ele quer transbordar isso para os outros. Então hoje, mais uma vez, nós vamos pregar aqui João 21. Deixa eu só abrir a minha anotação aqui. A partir do verso 1, onde Jesus aparece para os discípulos, né, depois de sua morte, ele apareceu para os discípulos algumas vezes, né? E essa foi, se eu não me engano, a 3ª vez que ele havia aparecido. Vamos lá, João 21, verso 1, diz assim: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, junto do mar Tiberíades, que é o mar da Galileia, tá? A mesma coisa, Tiberíades, a mesma coisa do mar da Galileia. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão, Pedro: vou pescar. Vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco. E naquela noite, o que aconteceu? O que aconteceu, gente? Nada apanharam. Então, vamos parar aqui, porque nós temos aí mais 3 textos dentro desse contexto. Jesus já havia aparecido aos discípulos, já havia aparecido. Aquela vez que Tomé duvidou que era Jesus, ele falou: então tá bom, coloca o seu dedo aqui para você confirmar se sou eu ou não. E depois desse aparecimento, Jesus aparece de novo. Só que o seguinte, aqui ainda nós não lemos a parte que Jesus aparece. Nesse meio tempo, o que Pedro fez? Pedro disse: vou pescar. Mas se você buscar lá atrás, antes da morte de Jesus, o que Jesus havia falado para Pedro e para os outros? A partir de hoje vocês serão pescadores de homens ou de almas. A rede de vocês hoje não será mais essa, mas a minha palavra. Só que nessa questão de esperar Jesus, o coração ocioso, a ociosidade tomou conta do coração de Pedro e dos outros, de maneira que eles voltam a fazer o que eles haviam abandonado. O que eles haviam abandonado? A pesca. Então entenda uma coisa: essa pesca não foi sucesso. Por quê? Porque era algo que eles já haviam largado. A experiência de pescador eles tinham, e nada pegaram naquela noite. Eu não gosto de pescar, mas eles falam que a pesca boa é quando está tudo calmo. Tem gente que sai de madrugada para pescar. É isso mesmo? Quem gosta de pescar aí? E ninguém. É isso mesmo, Júnior? É isso mesmo, Toninho?
Vai de madrugada. É isso? Que é mais calmo. Escurecendo, é mais calmo. Então, não tem barulho. E eles estavam na madrugada. E por que não foi sucesso? Por que nada, eles não apanharam nada, nem uma piaba, gente. Nada eles apanharam. Porque eu vou pescar já tinha sido cancelado lá atrás. Eles voltaram ao hábito antigo. Eles voltaram à prática antiga. E prática essa que Jesus já havia determinado o seguinte: deixem aí, a partir de hoje é isso que vocês vão fazer. O vou pescar é quando a mente está vazia. O vou pescar é voltar ao que já ficou para trás, o que foi deixado de lado. O vou pescar é tirar o foco daquilo que é mais importante. E quando Pedro fala vou pescar, o que os outros fazem? Fazem a mesma coisa. Vou pescar também. E a ordem de Jesus é que eles permanecessem, é que eles esperassem, que eles aguardassem. Mas por um momento de ociosidade, de sem fazer nada, de mente vazia, vou pescar. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem um ditado antigo que mente vazia, oficina de quem? Quando a pessoa está vazia da palavra, ou vazia do ensinamento, ou quando ela tira o foco de Jesus, alguma coisa vai tomar conta do coração dela, da mente dela. A gente tem que tomar cuidado disso. Será que eles estavam esperando Jesus? Eles poderiam continuar esperando, mas vou pescar. E naquela noite nada apanharam. O nada apanhar foi uma resposta de Jesus para eles. Porque é o seguinte, já não fazia mais parte da história deles. Então o hábito que foi deixado, a prática que foi deixada, nós não podemos voltar para ela. Se Jesus já disse para nós: deixe, abandone, a partir de hoje é isso. É Jesus falando. Não foi uma ideia nossa. Não foi ideia de Pedro largar a rede e ser pescadores de almas. Não foi ideia dele. Foi uma ordem de Cristo. Então nada a pescar, o não sucesso, né? O fracasso da pesca foi proposital. Foi proposital. Porque já não era mais, vou falar nessa linguagem para vocês entenderem, já não era mais a praia deles. Eles já estavam em outro nível. Eles já estavam em outro patamar. Não fazia mais parte da vida deles. E aí, continuando agora, o próximo, versículo 4 agora, vamos lá. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Eles não reconheceram que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? O que eles responderam, gente? Não. Então, vamos dar uma pausa aqui. Jesus chega até eles. Eles estavam fazendo o quê? Pescando. E Jesus pergunta: vocês têm alguma coisa de comer? Não. Ou seja, Jesus já sabia que a pesca tinha sido o quê? Um fracasso. Ele já sabia que a pesca tinha sido um fracasso. Mas Jesus queria uma afirmação da parte deles: tem alguma coisa de comer? Não.
E um detalhe muitíssimo importante aqui: eles não reconheceram Jesus. Estavam tão desfocados, tão preocupados com coisas que eles haviam deixado, que eles não reconheceram Jesus. E detalhe, Jesus havia dito para eles: me esperem, eu vou voltar. E eles não reconheceram que era Jesus. Continuando no verso 6, diz assim: então Jesus lhe disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande a quantidade de que, gente? De peixes. Então, pessoal, você vai entender agora o que tem por detrás dessa pesca. Jesus chega e fala: tá bom, lança a rede ao lado direito, e vocês vão achar peixe. Com certeza, eles já haviam lançado do lado direito, do lado esquerdo, na frente, nas costas. Eles já haviam tentado de tudo. Eu não gosto de pescar, já falei, mas eu já acompanhei. Quando não dá peixe no canto, não precisa ser pescador profissional para entender isso. Você vai para o outro canto. Eles já tinham ido para o lado direito, com certeza. Mas Jesus fala: lança aqui, e vocês vão achar. Lançaram, e acharam. Quando eles obedecem à voz de Cristo, a pesca se torna uma pesca maravilhosa, de fracasso para maravilhoso. Poxa, que maravilha! O que muitos enaltecem nessa passagem da pesca é a palavra, né? Eles lançaram a rede sobre a palavra. Sim, só que Jesus quis mostrar o seguinte para eles: enquanto vocês confiarem em mim, enquanto vocês esperarem por mim, sempre será assim. Eu sempre vou suprir. Lembrando que Jesus havia perguntado se eles tinham alguma coisa, e eles disseram que não. E Jesus fala: lança a rede aqui. Lançaram. E aí quando eles puxam a rede, olha a reação de Pedro. Verso 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava, que era João, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Então, gente, João reconhece que era Jesus e avisa para Pedro: é o Senhor. O que Pedro faz? Porque estava despido, estava com as mesmas roupas antes do chamado, e ele, com vergonha, para se esconder de Jesus, ele pula. Ele sabia que a vida dele, que o ministério dele, que o chamado dele era outro e não aquilo. Envergonhado por não reconhecer Jesus, ele: opa, deixa eu me lançar. Se joga no mar, porque havia voltado. Você vê que eles estavam tão preocupados com coisas, né, com a vida deles, desfocados de Jesus, que custaram a reconhecer. Só reconheceram depois do milagre. Quero aqui aproveitar esse gancho e falar uma coisa para vocês. Tem gente que só reconhece a Deus depois de alguma coisa maravilhosa que acontece na vida dela. Não. Temos que reconhecer Deus em tudo. Maravilhoso ou não, Ele é Deus. Amém? Você deve conhecer gente que: eu vou largar Jesus, eu vou sair da igreja porque minha vida está assim. Essas pessoas, elas só reconhecem a Deus quando acontecem coisas que
que elas querem. Eles só reconheceram Jesus depois da pesca maravilhosa. Mas se eles estivessem focados em Jesus, eles teriam reconhecido Ele antes. Eles já teriam, na verdade, se eles estivessem focados em Jesus, eles não teriam voltado à pesca. Jesus pergunta para eles: vocês têm alguma coisa para comer? Eles disseram que não. Muito bem, olha o verso 9. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas. E em cima, o que tinha em cima das brasas, gente? Peixes. E havia também o que, gente? Pão. Vem cá. Jesus havia perguntado: vocês têm alguma coisa para comer? Eles disseram: não, nós não temos. Lance a rede. Eles lançaram, os peixes vieram. E quando eles voltam para a praia, com os peixes que eles haviam acabado de pescar, o que tinha na praia? Peixe assado, pão pronto. Confirmadamente, Cristo supriu aquela refeição para eles. Jesus responde para eles da seguinte maneira: vocês não precisam voltar ao que vocês deixaram por causa de uma necessidade, por causa de uma preocupação. Olha aqui, o peixe que vocês vão comer não foi esse que vocês acabaram de pegar, foi o que eu preparei para vocês. Amém? É tão forte isso, eu não coloquei toda a história, que depois, nós vamos continuar lendo, mas depois que Jesus encerra esse assunto, ele começa uma entrevista com Pedro. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu amo. Então apacenta as minhas. Só para vocês terem uma ideia, eles não desfrutaram daqueles peixes. A pesca foi maravilhosa só para ficar provado que Cristo é Cristo, mais nada. Eles não comeram daqueles peixes, porque os peixes que eles comeram, antes deles chegarem na praia, já estava pronto. Ou seja, o foco em Jesus, ele supre a necessidade. Temos que tomar cuidado com a preocupação, com a ansiedade, com alguma coisa. Temos preocupações, sim, isso é normal, mas nós não podemos tirar o foco de Cristo, da palavra dele. Se ele disse espera, a gente tem que fazer o que, gente? Esperar. E eles não esperaram. Pesca maravilhosa. Eles, imagina os discípulos, né? Agora a gente vai ter uma refeição digna, agora vamos comer peixe à vontade. Mas quando eles chegam, imagine você, sai de casa, olha, eu vou fazer uma compra, porque eu vou fazer um almoço daqueles. Aí quando você chega cheio de compra, a mesa já está pronta, o almoço já está pronto, alguém foi lá e preparou tudo, e você, poxa, eu fui comprar as coisas para fazer almoço, já está tudo pronto. Foi o que Jesus fez. Já estava, o peixe não estava para ser limpo, não, ele estava sobre a brasa, tudo já estava pronto. Foi uma resposta de Jesus para ele o seguinte: vocês não precisam voltar a pescar, vocês não precisam voltar de novo o que vocês deixaram. Eu estou no comando, eu sou Deus, eu supro. Se eu der ordem para vocês deixarem caminhar comigo, porque eu sei que eu estou falando. Amém? Deixa eu assumir. Quando Jesus fala, lança do lado direito, eles lançaram e pescaram. Uma resposta para eles, está vendo? Quando eu estou no comando, quando eu falo e vocês obedecem, é isso que acontece. E aí, para terminar essa palavra, diz assim, versículo 10: disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes. Não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Versículo 12: disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu?
porque sabiam que era quem, gente? O Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu. De igual modo, o que, gente? O peixe. E já era essa a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Entenda uma coisa: eles trouxeram os peixes, mas o que foi servido foi o pão e o peixe que já estava preparado. E olha que glorioso, eles não ousavam perguntar se era Jesus, porque sabiam que eram e ficaram envergonhados, porque era a terceira vez que Jesus havia aparecido e eles não reconheceram. Depois de Tomé, se você ler antes, você vai ver a história. Tomé duvida que era Jesus, e Jesus mostra a mão, toca aqui, põe aqui o dedo para você confirmar se é eu ou não. Depois dessa cena, eles não reconhecem, porque eles sabiam que foi algo errado da parte deles. Eles reconheceram isso. E a pesca foi uma resposta de Jesus para eles: eu estou no comando, eu sou Deus, obedeçam, sigam a minha palavra. Vocês não precisam voltar a uma prática antiga, algo que vocês já deixaram para trás. Tem coisas que Jesus já mandou a gente deixar, e tem coisas que Ele fala para a gente deixar agora. O que temos que fazer? Obedecer, seguir. O que Ele falou para mim, o que Ele falou para você, o que Ele confirmou no seu coração para você deixar, para você largar. Faça. Ainda que, eu vou falar isso aqui dentro desse contexto, ainda que possa parecer uma perda, gente, porque eles eram profissionais na pesca. Pedro, segundo os estudiosos, Pedro ele era um empresário na pesca. Ele tinha barcos, ele era bem sucedido no que fazia, juntamente com os outros. Eles eram pescadores profissionais. Então aparentemente foi uma perda para eles deixar de lado a pesca ou aquela rede, e eram 153. A gente sabe que um peixe grande no mercado é muito mais caro do que um peixe pequeno, muito mais. Então eles deixaram aquilo de lado, aparentemente, porque perda, que eles não foi perda. Quando você obedece a Jesus, você não perde, você só ganha. Pode parecer uma perda agora, mas não é perda não. Por Ele não é perda nenhuma. Então, às vezes, para obedecer a Cristo, às vezes você pode perder coisas, perder até mesmo algumas amizades por conta da palavra de Deus, por conta do temor a Deus, por conta da graça revelada no seu coração. Perdas por Jesus são válidas. Vale. Não, entre Ele e alguma coisa, sempre Ele. Entre Ele e alguém, sempre Ele. Amém? Sempre Ele, sempre Ele. Deixa Ele no comando, siga Ele. E peixes e pães em cima de brasas vão aparecer ao longo do seu caminho. Amém? Quando vem alguma situação, fala: Deus, eu sempre cito essa palavra diante de uma necessidade, eu sempre cito ela. Eu falo, vem uma situação, eu falo: Deus, o Senhor proveu pães e peixes em cima de brasas para aqueles homens. Então, faça a mesma coisa. Envie pães e peixes sobre brasas. Mas tirar o foco da palavra, tirar o foco de Jesus, nós não vamos. Voltar a pescar hoje é voltar ao que a gente deixou de lado. E nós não podemos voltar, jamais. 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 Não tem como. Você vê que Pedro, quando Jesus apareceu, ele viu que era Jesus. O que ele fez? Se jogou no mar, porque ele sabia que ali não era mais a vida dele. Já não. O que me lembra isso, o que me faz lembrar isso, foi Adão e Eva. Depois que eles pecaram, desobedeceram,
E um olhou para o outro, eles se estamparam, né? Eles colocaram folhas sobre as partes íntimas, porque o pecado havia entrado, a vergonha tomou conta. Então, aquilo que nos envergonha espiritualmente, aquilo que é uma vergonha para o Evangelho, aquilo que é uma vergonha para Jesus, nós não podemos voltar, tem que deixar. Ainda que você perca amigos, entre aspas, como aconteceu com a gente, perde porque pela palavra, não tem problema. Entre Jesus e alguém Jesus, voltar a pescar, nunca mais, nesse contexto, voltar a pescar nunca mais, voltar lá atrás, não dá, não dá. E só para fechar, se quiser, pastor Valdemir, pode ficar à vontade, tá? E só para fechar, isso, hoje, por exemplo, nós temos a igreja, nós temos o nosso ministério, mas isso aqui para mim, eu sou voluntário, porque eu amo fazer isso. Tenho o meu trabalho, faço algumas coisas para o meu sustento. Não estou largando a rede de Cristo por uma outra rede. É o nosso sustento. Amém? Porque tem gente que pega essa palavra e leva para o outro lado. Hoje nós pregamos o verdadeiro evangelho de maneira genuína, por amor a Cristo. Amém? Por amor a Ele, não por outro objetivo, por outro foco, não, por amor. Vamos continuar lançando azeite com essa palavra. Amém? Hoje nós temos 2 cultos na igreja, quinta e domingo, fora as lives que nós fazemos. Lançamos as redes, lançamos a palavra e seguimos a nossa vida. Seguimos a nossa vida, mas sem perder o foco da palavra. Porque nós não escoramos na instituição. Não. Isso jamais. Pelo contrário, queremos dar para ela, queremos empurrá-la. Amém? Ao subir ao púlpito, subir com uma única intenção: cultuar a Deus, pregar a sua palavra e lançar a palavra, a rede que é a palavra dele, e peixes para ele. Amém? E continuar a nossa vida sem perder o foco. Fiquem de pé, por gentileza. Pastor Valdemir. Bom dia, igreja, graça e paz. Bom, e o interessante que aqui no subtítulo do capítulo 21, do subtítulo, diz que Jesus aparece aos seus discípulos. Então, eu não sei qual tem sido a sua falta, seja o que é material, seja o que é espiritual. Na hora certa, o Senhor Jesus, Ele aparece para nos levantar, para suprir as nossas necessidades. E no tocante que diz sobre perdas, estava ouvindo o pastor Joel pregando e eu estava meditando. Teve uma vez que um pastor falou para nós o seguinte, que na vida nós não perdemos. Às vezes nós temos que abrir mão disso, daquilo outro, para continuarmos a nossa caminhada. Mas, meus amados, nós não perdemos, nós aprendemos. É para o nosso crescimento como pessoa, é para o nosso crescimento diante de Deus. E lá na frente nós vamos entender por que nós abrimos mão disso, abrimos mão daquilo, para o nosso bem-estar emocional, espiritual, num todo. E aquilo que nós abrimos mãos, não necessita você dar explicação para ninguém. O próprio Deus está te encorajando para que essas decisões sejam tomadas. E na hora certa, Ele aparece em todos os aspectos da nossa vida. Amém?
É isso aí. E só finalizando, né? Depois que Jesus ele fala com os discípulos sobre a pesca, ele começa a perguntar para Pedro se Pedro ama ele. Ele pergunta para Pedro 3 vezes: tu me amas? Ele responde: amo, Senhor, estou apacentando as minhas ovelhas. 3 vezes, justamente porque lá atrás, o que Pedro fez? Negou Jesus? 3 vezes. Então Jesus ele traz à tona de novo para Pedro: olha, você me ama? Perguntou 3 vezes para ele, afirmando o seguinte: Pedro, se de fato você me ama, você vai apacentar as minhas ovelhas. Ou seja, você vai ser pescador de homens, de almas, e vai abandonar tudo, Pedro. Você vai largar tudo. E Jesus refresca a memória dele, porque diante de um aperto, diante de uma perseguição, Pedro nega. Conhece esse homem? Não, nunca vi. Ele nega 3 vezes. E Jesus afirma com Pedro 3 vezes se ele ama, ele afirma que ama. E no entanto, o apóstolo Pedro se tornou um dos maiores apóstolos. Ele, Paulo, João e tantos outros, porque entenderam a mensagem de Cristo. Amém? Nós não vamos voltar o que foi deixado. Nós não podemos permanecer naquilo que Cristo está mandando a gente deixar. Sim, por amor a Ele. Isso. Quando ele fala do reino, né? Aquele que, bem-aventurado aquele que larga pai e mãe por amor a Ele. Ali quer dizer o seguinte: por mim, eu sou a prioridade, eu sou o primeiro. Você não pode me trocar por pai e mãe, né? Dentro desse contexto, vocês não podem me trocar por uma pesca. Não, eu já falei para vocês, esse não é mais o caminho. Ele quer ser prioridade em tudo. Em tudo ele tem que ser o primeiro. Amém? Por Ele. É por Ele que você está fazendo? Faça, sem medo. Ah, pode vir isso, pode vir aquilo, que venha o que for, mas é por Ele. Faça. Amém, gente? Feche os olhos. Senhor, obrigado por essa palavra tão maravilhosa, Deus. O Senhor mais uma vez confirma no nosso coração, o Senhor mais uma vez confirma no nosso coração que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor é poderoso, o Senhor é sublime, é glorioso. E a Ti te damos a nossa vida, Pai. Perdoe as nossas faltas, as nossas falhas. Perdoe a nossa teimosia, a nossa desobediência. Perdoe, ó Deus, às vezes os nossos hábitos antigos. Perdoa as nossas falhas, nossas fraquezas. Queremos estar totalmente conectados, ligados a Ti, ó Pai, pois Tu és o nosso Deus, o nosso tudo. Te desejamos. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem força, desanimado, decidido, larga tudo e parou. Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colhe todas suas lágrimas e mandou a Te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou lavar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar.
Esse é o nosso Deus. Oh Deus, queremos sim seguir o teu querer, a tua vontade, Pai. Queremos sim te seguir, ó Deus, te servir, ó Deus, te exaltar, te engrandecer. Tu és o nosso tudo, ó Pai. Tu és o nosso Deus. Venha sobre nós. Queremos mais e mais de Ti. Queremos mais e mais de Tua presença, Deus. Renova-nos nesta manhã. Enche-nos, Pai, nesta manhã. Tu és o nosso Deus, o nosso tudo. Fortalece-nos agora, envolva-nos agora, Deus. Tu és o nosso Pai. Queremos mais e mais de Ti. Sim, pode agora buscá-lo de todo o seu coração. Pode agora buscá-lo de todo o teu ser, de todo o seu interior. Oh Deus, Tu és o nosso Pai. Tu és o nosso tudo, Senhor. Queremos seguir os Teus passos. Queremos seguir os Teus caminhos. Sim, queremos seguir os Teus caminhos. Queremos seguir os Teus passos, Jesus. Venha sobre nós. Fortalece-nos, ó Pai. Enche-nos com Tua presença. Enche-nos com Teu Espírito, Jesus. Queremos ser cheios de Ti. Queremos mais e mais de Ti, Senhor. Pois Tu és o nosso tudo, o nosso Deus. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero Tua presença. Hoje eu não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a Tua graça já me basta. Eu só quero Tua presença. Hoje eu não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a Tua graça já me basta. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar lá. Oh Deus, só quero a Tua presença. Fala pra Ele, eu só quero a Tua presença aqui comigo. Só quero a Tua presença, Senhor, o Teu Espírito aqui com a gente. Se não é a Tua presença, se não é o Senhor, o que seria de nós? Se não é a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia, o que seria de nós? Eu te exalto, ó Pai, eu te desejo. Pode sim exaltá-lo, glorificá-lo de todo o teu coração, de todo o teu ser.
Aleluia, Deus. Como é bom buscar a tua face, Jesus. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando. Só estou esperando o barulho dos teus passos Em direção à porta. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. é só bater. É só bater que vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, oh, Maranata. Eu já coloquei As minhas vestes brancas. as minhas Sim, vestes Jesus. brancas. Estamos esperando, Jesus. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim. Que era lindo assim. Meu noivo esperado. Eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Era lindo assim. Que era lindo assim. Meu noivo esperado. Eu abro a minha casa. Pode morar. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Pode morar